E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1919. Todos viram que no último vídeo da playlist a gente parou no ano de 1914 com Robert Barani, mas a gente sabe que houveram alguns incidentes entre o ano de 1914 e 19, na realidade catástrofes tanto naturais quanto catástrofes planejadas, por assim dizer, né? A gente teve a Primeira Guerra Mundial e também o fenômeno da pandemia da gripe espanhola, dois fenômenos que devastaram e açoitaram a humanidade, levando milhares de vidas, né? Então, esse período não se tinha muito motivo para festejar e para poder brindar, né? As novas descobertas ou as novas inovações tecnológicas, enfim. Porém, em 1919, as coisas começaram a se normalizar após esse período conturbado, e aí o Nobel também volta a brindar e oferecer, né, a sua premiação àqueles que contribuíram com o conhecimento da humanidade. Lembrando que nem sempre a pesquisa foi publicada um ano antes, isso não é exatamente assim, às vezes as pesquisas são feitas muito tempo atrás, mas até chegar a um consenso entre as pessoas que fazem parte do comitê, que decidem quem vai vencer ou não, leva um tempo. E o ano de 1919 foi oferecido a um belga chamado Jules Bordet, muito importante dentro do campo da imunologia, dentro do campo também da microbiologia, fez diversas aportações, era um cara muito interessante a biografia dele na realidade, porque ele passa a vida toda estudando e passa a vida toda também em períodos conturbados, né? Porque passa pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, pela gripe espanhola, mas ele sempre teve um talento muito relevante e diferenciado, porque ele nasce numa cidade do interior da Bélgica, vai para a capital, vai para Bruxelas estudar com 16 anos. Ele nasce em 1870, é bom a gente mais ou menos situar a idade dele. E aí, em 1892, ele se forma na Universidade Livre de Bruxelas como médico e ele se destaca. Ele e o irmão dele sempre gostaram muito de botânica, de química. Já no ensino médio ele já demonstrava uma aptidão muito grande para a investigação científica. Na faculdade ele se destacou, tanto que ele se destacou que o governo da Bélgica acabou oferecendo para ele que fosse estudar lá no Instituto Pasteur, na França, em Paris, porque ele se destacou muito, então eles queriam investir nesse talento científico, né? E fizeram um bom investimento. Em 1894, então ele se dirige até Paris, e lá ele se desenvolve muito, porque o Pasteur, além de ter feito todas aquelas aportações que já foram ditas em alguns outros vídeos, né? Em 1885, mais ou menos nessa data, ele já tinha desenvolvido a vacina para antirrábica, né? Para raiva. Então, o Pasteur estava já tinha já dentro da química já uma relevância muito grande. Aí na microbiologia ele já estava se destacando muito pelos processos de pasteurização, pelo todas aquelas descobertas que aconteciam entre ele e o Robert Koch. Eles estavam naquele embate, mas um encontrava de um lado e o outro encontrava do outro. Eles tinham diversos assistentes também que também aportaram muito para a ciência, pupilos, né, que a gente pode dizer. E então o Bordet vai para a França já com um know-how muito grande, já porque já tinha se formado, mas lá ele vai encontrar grandes mestres que vão promover cursos lá e laboratórios e discussões intensas. Inclusive ele faz parte de um primeiro curso de microbiologia que foi dado pelo Emile Hoeks, que era um dos grandes pupilos e braços direitos do Robert Koch.
e do Robert Koch, não, perdão, do Louis Pasteur. Então, assim, florescimento da microbiologia nesse momento estava muito grande. E dentro desse curso que foi dado aí pelo Emily Hoax, estava presente o próprio Charles Richet, que a gente falou aqui no Prêmio Nobel de 1913. O Paul Ehrlich acabou estando mais do lado do Robert Koch, mas estava o Elie Metchnikov, que é muito importante para a história que a gente vai contar aqui, e diversos outros investigadores que a gente já mencionou, ou outros que a gente ainda não mencionou, mas que vão futuramente ser mencionados. Então, assim, o time que eles tinham dentro dessa instituição era realmente impressionante. Era um time assim que era invejável no sentido de ter tantas personalidades importantes para a história da ciência, para a história da medicina, obviamente. Então ele chega lá, passa um tempo estudando e ele acaba tendo uma afinidade e sendo, por assim dizer, um aluno do Elie Metchnikov, que havia sido o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1908, que foi considerado, né, como aquela expressão que geralmente os historiadores gostam de oferecer, que é um pouco estranha, né, mas é o pai da imunidade celular, porque ele consegue descrever como é que eram os mecanismos da fagocitose como um dos principais mecanismos de defesa do organismo. Então, muito interessante, ele consegue ver, fazer relações entre os macrófagos e as células dendríticas, todas as células fagocitárias que a gente tem no organismo, com as amebas, né, um comportamento parecido em relação às pseudópodes e a maneira que eles conseguem se movimentar. Enfim, não vou entrar aqui porque já tem um vídeo, vocês podem olhar aí na playlist, falando do Elie Metchnikov. Mas o que acontece é que o Metchnikov, ele além de ser um grande cientista, investigador, ele é um cara muito profundo moralmente, por assim dizer, porque ele parece ser muito carismático, gostar muito das pessoas do laboratório e muito inspirador, porque o Jules Bordet fez várias declarações falando que era uma inspiração e uma aprendizagem diária estar com ele, Metchnikov, era um grande mestre, um cara humilde, um cara que realmente amava a sua profissão. Então o Jules Bordet está envolvido nesse ambiente onde a paixão pela descoberta científica é muito grande. Obviamente tinham interesses econômicos, tinham a interesse da vaidade, interesse no sentido competitivo. Obviamente isso aí existe em qualquer área, mas existia sim um interesse genuíno na busca ali pela descoberta sobre como o corpo funciona e quais são as etiologias, quais são as infecções e o que elas nos causam. E eu não vou até me prolongar muito nas datas, senão vai ficar parece que muito metódico. Vocês podem, vou deixar depois aqui nos comentários as referências, vocês podem olhar com calma. Mas as grandes aportações que o Jules Bordet fez para a medicina e para a imunologia foi a seguinte: a começar por ele entender uma coisa. Ele fez uma relação entre a investigação que o Emil von Behring fez e ganhou o Prêmio Nobel de 1901, porque ele descobriu que no soro sanguíneo haviam proteínas, que eram os anticorpos, e esses anticorpos participavam da imunidade humoral. Só que acontece o seguinte: existia outro cientista que estava investigando um fenômeno de inocular o Vibrio cholera, a bactéria que causa o cólera, na cavidade peritoneal de porquinhos da Índia. E aí acontece o seguinte: eles pegavam o soro e eles aqueciam esse soro. Aqueciam o soro a uma temperatura aproximadamente de 56 graus centígrados durante 30 minutos.
Depois eles deixavam um pouco descansar e colocavam na cavidade peritoneal para ver se a bactéria que estava ali naquele líquido, se ela ia sofrer uma bacteriólise, ela ia ser quebrada, ia ser destruída. E o que acontece é que não existia uma reação imunológica importante quando eles colocavam o soro que foi aquecido. Porém, quando eles, naquele soro que foi aquecido, com aquelas bactérias, eles agregavam um novo soro em quantidades ínfimas, que não tinha sido aquecido, a reação imunológica humoral pelos líquidos acontecia. E aí o Julius Bordet ele tem uma ideia, uma teoria, uma hipótese que ele começa a testar e ver que realmente as coisas funcionam dessa maneira, porque esse foi um dos primeiros experimentos, mas ele repete inúmeras vezes e ele descobre que tem substâncias, proteínas, que são termoestáveis, que são os anticorpos, e substâncias que são termolábeis, que são, no caso, o sistema do complemento. O que é o sistema do complemento? É aquela infinidade de proteínas que tem no plasma e elas participam de cascatas bioquímicas, por assim dizer, de ativação, e tem diversas funções. Eu não vou citar aqui, hoje está bem descrito, né? São inúmeras proteínas e aí tem aquela via clássica, via alternativa, a via das lectinas. Não vou entrar aqui no mérito, mas isso não foi tão elucidado pelo Julius Bordet. O Julius Bordet deu o pontapé inicial para entender que haviam, então, substâncias que eram chamadas termoestáveis, que eram os anticorpos, e termolábeis, que ele chamou de alexinas, mas que depois, com o tempo, foi chamado de sistema do complemento. Então, parece uma bobagem, mas aí já começa a envolver muito a questão terapêutica, a questão fisiológica também. E o que acontece? Nesses testes, eles acabaram inoculando ao mesmo tempo que colocavam bactérias, e eles também colocaram o sangue. E quando eles colocavam o sangue sem ser o soro, né? O soro seria mais aquela parte onde está o plasma e tal. Mas quando colocavam o sangue inteiro, eles viam que tinham reações de hemaglutinação. E aí, então, esse processo de aglutinar o sangue, eles começaram a ver que também era uma das causas das transfusões sanguíneas. Por que não dava certo quando passava de uma pessoa para outra? E aqueles grupos sanguíneos, a A ou B, eles só foram descobertos muito depois. Inclusive, o investigador ganhou o Nobel também. Mas a gente vai deixar mais para frente para não poluir aqui de informações. Mas aí ele começa a ver, ele começa a perceber, então, que essas reações aí de hemaglutinação são também provocadas tanto pelos anticorpos, as substâncias que são as proteínas que são termoestáveis, quanto as termolábeis, aquelas que sofrem. As termolábeis, que quer dizer que elas não são estáveis à temperatura. Se a gente aquecer elas a 56 graus centígrados durante 30 minutos, elas vão se desnaturalizar e vão perder a sua função. Então foi isso que acabou que o Julius Bordet investigou e conseguiu compreender. E aí ele ganhou o Nobel por isso, só que tem outras aplicações também em diagnósticos, porque houve um pesquisador muito importante também na história da medicina que se chamava Wassermann, e esse Wassermann ele estudava muito a sífilis, né? Então ele começa a ver que através dessas reações de hemaglutinação e outros processos serológicos ele conseguia fazer um diagnóstico laboratorial para ver se a pessoa tinha ou não sífilis. Então é uma descoberta muito importante, né? Então a primeira foi o Treponema pallidum, que é a bactéria da sífilis, mas depois outras bactérias e outros micro-organismos foram descobertos através desse raciocínio, dessa maneira de pensar que o Julius Bordet trouxe para a medicina, né? Obviamente tudo respaldado experimentalmente, não era teorias da cabeça dele, e sim era baseado na realidade, baseado na experimentação. Ele continua uma vida de investigações. Na realidade ele fica até um período, se eu não me engano, até 1901, 1902 ele fica em Paris, depois ele volta para Bruxelas, ele cria um Instituto Pasteur em Bruxelas, na Bélgica,
E aí lá tem muitas investigações acontecendo. Ele acaba estudando também os bacteriófagos, né, que são aqueles vírus que infectam as bactérias, mas mais para frente em outras investigações. Outra investigação que ele levou a cabo foi com o seu cunhado, né, o Octave Gangou, o nome dele, também é um investigador, é microbiologista, e eles conseguem isolar a bactéria que causa a coqueluche, aquela tosse extremamente complicada, principalmente que afeta as crianças. E o filho se eu não me engano, foi o filho do próprio Jules Bordet, ou a filha, que estava com uma infecção. Eles tiraram do catarro ali, começaram a cultivar e começaram a ver qual era realmente a etiologia. Eles conseguiram isolar e, inclusive o nome da bactéria tem um epônimo ali em homenagem ao Jules Bordet, porque a bactéria se chama Bordetella, ou seja, do Jules Bordet, Bordetella pertussis. Em latim quer dizer muito, né? Peróxido, por exemplo, tem uma quantidade infinita enfim, eu não vou me ater aqui em termos etimológicos aqui, mas quer dizer muito e pertussis, o tusis quer dizer tosse, né? Então uma tosse exacerbada, enfim, mais ou menos isso. Então eles descreveram essa bactéria, mais uma outra contribuição dentro do campo da microbiologia, envolvida também na imunologia, então afetando a clínica em geral. Então ele foi um grande investigador, pacifista, sempre teve disposto a fazer declarações, né, contra as guerras, contra as armas biológicas que alguns cientistas usavam, ou gases tóxicos, enfim. Ele sempre foi um cara que se posicionou do lado do pacifismo, nunca foi um cara agressivo. Pelo menos nas minhas pesquisas eu não consegui encontrar nada disso. E além disso, o que eu consegui perceber nas minhas pesquisas, que ele era um cara muito humilde, um cara que tinha uma gratidão muito grande. Ele estava sempre citando os outros autores e agradecendo as contribuições, principalmente o Metchnikov, que ele tinha, parece, um carinho especial. E, bom, é um investigador que ele teve vários campos de pesquisa e está tudo envolvido, né? A gente viu que em várias premiações, desde do Emil von Behring, da imunidade humoral, né? Os anticorpos. A gente foi depois para o Paul Ehrlich, para o Metchnikov, o Charles Richet. Esses foram mais especificamente no campo da imunologia, mas os outros que fizeram pesquisas no campo da microbiologia, das etiologias, do ciclo biológico de micro-organismos, também estão tudo envolvido nessa nova rama que vinha crescendo muito durante o século XX. Agora o século XXI já tem descobertas mais concretas, mais palpáveis, depois toda essa pesquisa prévia que foi muito intensa, porque começaram a descobrir maneiras de isolar bactérias, de isolar vírus, cultivos, métodos diretos, indiretos, ter mais instrumentos, né, o microscópio óptico, depois o eletrônico, enfim, as descobertas também foram crescendo através das tecnologias que vinham surgindo, e também da capacidade que os científicos tinham de elaborar provas para poder comprovar suas teorias. E o Jules Bordet com certeza fez parte dessa equipe de investigadores. Obviamente teve outros que contribuíram tanto quanto ele, mas a gente está falando aqui da premiação do Nobel, não dá para colocar o nome de todo mundo aqui. Então, outra coisa que aconteceu é que os filhos do Bordet também seguiram o caminho da investigação. Hoje, se eu não me engano, o neto dele ou foi ou ainda é o presidente de imunologia lá na Bélgica. Tem um legado familiar também na investigação científica. E é muito interessante a carreira dele. Eu vou deixar aqui as referências. Quem se interessou, que continue pesquisando, vale a pena. É um cientista inspirador. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos em breve. Um abraço a todos.